A psicoterapeuta Sueli Cardoche trabalha com aconselhamento de empresários e executivos e conta que equilibrar trabalho e família não é mesmo tarefa das mais fáceis para a maioria das pessoas. Esse conflito que pode acontecer e que não deveria, né? Porque faz prejuízo da relação familiar, da relação de casal, que interfere na relação com os filhos, e também interfere no ambiente de trabalho, porque ninguém insatisfeito na sua vida pessoal vai trabalhar sossegado, não é verdade? E vice-versa. E quando os dois saem de casa e têm filhos pequenos, onera, né? Preocupações com o que está acontecendo com as crianças quando estão em casa, ou faz um peso para a sogra ou para a mãe da senhora que está trabalhando, né? Também escola, às vezes a criança fica o dia inteiro, tem que ficar o dia inteiro na escola, mas criança não tem essa vida normal. Às vezes adoece, né? Necessita de que a mãe se desloque do trabalho para atender os filhos. A outra coisa que eu acho importante que o homem, às vezes, quando chega em casa, ele fica naquele posto de estou descansando, né? Cheguei em casa, trabalhei o dia inteiro, estou descansando. A esposa e os filhos solicitam a presença, a participação, né? E até, na maioria das vezes, a esposa solicita a colaboração. Então tem que haver um combinado, né? Uma conversa muito calma e serena e uma organização desse tempo que precisa ter qualidade quando a pessoa chega em casa, né? Organização é palavra-chave para uma boa vida em família e no ambiente de trabalho. A vida tem que estar organizada. Mas tem pessoas que têm dificuldade de organização. E você sabe que, dentro da minha prática, eu percebo que as pessoas que têm mais dificuldade de organização são pessoas que tiveram dificuldade de relacionamento com sua mãe, né? Porque veja, no momento que a criança vem para o colo da mãe, quando ela nasce, ela vai fazer toda a maturação da coluna, que vai organizar todo o eu dela, né? Então, esse aspecto psicológico, eu quero dizer, né, comentar aqui, que eu sou psicoterapeuta da linha corporal, haitiana, e também fiz uma especialização em família. Por quê? Porque eu trabalho o corpo da pessoa, que é um organismo, trabalho a família, que é uma organização, e trabalho a empresa, que é uma organização. Então, aquele organismo do indivíduo vai para a família e vai para a empresa. Se esse indivíduo não estiver organizado, ele desorganiza o resto também. Ele não é muito eficaz nisso. Então ele acarreta problemas para ele, para a empresa e para o relacionamento que ele tem dentro da empresa e leva para casa, e vice-versa. Mas o que fazer quando um casal e até os filhos trabalham juntos? Existem empresas familiares onde trabalham os filhos e os agregados, noras, genros, né? E a situação do patrão, né, que é pater, o mesmo radical, pater, patrão, pátria, não é? Patrocínio. Então, este patrão é também o pai, né? É também o pater. E é isso, às vezes, se eu chamo a atenção de um funcionário, ele vai ouvir, se for bem educado, esse chamado de atenção, se for respeitoso, e vai acatar, vai perceber ou vai argumentar dizendo que não é bem assim, que tem as suas justificativas. Agora, quando é um pai que vai falar isso, o líder da empresa, com o filho pode dizer, tudo que eu faço, esse meu pai não aprova, não é? Tudo que eu faço, ele diz que está errado. E aí começa a ver, ou senão, o filho chega atrasado 3 dias porque está com problemas em casa, e o pai diz assim, fica se prevalecendo porque é meu filho, mas tem que ser exemplo para os outros, não pode ficar fazendo isso. Então, sabe, é uma situação mais complexa e mais tensa, mais propícia a conflitos, né? Porque as pessoas passam o dia inteiro juntas e os finais de semana também, muitas vezes, né? Então é preciso que haja um tempo de separação, um tempo de individualidade, uma outra técnica para abordar certos assuntos, um outro cuidado na comunicação, porque aí tem várias relações entrelaçadas, vários tipos de vínculo, os pessoais e os profissionais. Trabalhando em família ou não, os conflitos na empresa podem ser sempre resolvidos de maneira mais fácil com a ajuda de uma boa comunicação entre as pessoas.
Tem uma coisa que é muito linda que chama-se conversa. Conversa porque tem um verso junto com o outro. Fazer um verso. Então não é diálogo, porque diálogo um pode falar, o outro pode falar, mas os dois não se comunicarem, né? E no final sair com aquela velha frase, com você não adianta mesmo, né? Ou tem o monólogo, que só um fala, o outro não ouve, né? Tem a discussão, que é um caos, né? Agora, tem a conversa, que é fazer verso com, que cada um fala de si e chegam num consenso, num senso comum. E isso é um treinamento. Esse treinamento entra numa conscientização, tem várias fases. Tem uma primeira fase que é a conscientização das diferenças entre o que é líder, o que é chefe, o que é conversa, o que é discussão, né? O que é uma boa conversa de ouvir e refletir e do que o outro pode dizer e ouvir o que o outro está dizendo, aceitar a crítica, né? Saber fazer uma crítica, escolher o momento de falar, né? No meu livro, que eu lancei agora em maio, eu tenho alguns títulos de capítulos que falam só sobre comunicação, né? Por exemplo, a importância de olhar quando fala, a importância de ouvir, né? A importância de saber calar, a importância de aceitar o que o outro fala. Não é concordar com tudo, é aceitar. Você me faz uma crítica, eu aceito que você está me fazendo uma crítica. Eu posso não concordar com o conteúdo, mas você tem o direito de me criticar. Porque todas as vezes que você me criticar, se 50% eu aproveitar dessas críticas, se elas forem verdadeiras, eu vou crescer. Não tem outro jeito de crescer, a não ser se o outro nos disser como ele nos percebe. O livro lançado recentemente pela psicoterapeuta, chamado Ideias que Cantam em Mim, aborda muitas situações de conflito comuns no ambiente de trabalho. Inspirada em música, a obra ajuda na terapia de quem algumas vezes sente que anda desafinando na carreira. Ideias que Cantam em Mim é uma pequena síntese de muitas ideias que eu fui adquirindo no convívio com as pessoas, desde com minha mãe e meu pai desde pequenos, e a família da minha mãe, que era uma família de músicos, né? E que minha mãe, por exemplo, me acordava tocando piano, em vez de me chamar na cama. E isso é uma delícia, né? Então eu fui embalada por música a vida inteira. E com essa facilidade que eu tenho para música e como uma especial apreciadora da música popular brasileira, eu introduzi em todos os meus trabalhos, em empresa, em conversas, no meu programa de entrevista, sempre tem música popular brasileira. Não é simplesmente tocada, é a letra que está dizendo uma mensagem mais eficaz do que essa comunicadora aqui. É um Vinícius de Moraes, um Chico Buarque, um Caetano Veloso. Então, quando eu preciso de ferramentas mais fortes, eu digo assim, escute o que o Chico está dizendo aqui, e coloco a música. Veja isso aqui, não é? Então, nesse livro, as minhas ideias colhidas, tanto em todos os âmbitos da minha vida, pessoal, familiar e profissional, no profissional em psicoterapia clínica, em trabalhos em empresas, etc., e tem aqui uma síntese mesclado com letras populares brasileiras, né, de música popular brasileira.